Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nesta sexta-feira falamos com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. A nossa primeira conversa incide sobre as previsões económicas de verão de 2020, divulgadas esta terça-feira. Não trazem boas novas, não é? Não. De todo. Não. Portanto, estas previsões vêm até baixar os valores indicados pelas previsões de primavera, que normalmente são as previsões mais referenciadas, primavera e outono, e no todo da zona euro baixam para 8,7, portanto uma contração enorme da economia, prevista para 2020. No todo da União Europeia baixa para 8,3 e Portugal também se encontra aqui com uma grande contração, prevendo-se a diminuição do produto em 9,75%, portanto 9,8% praticamente é muito, 10% sim, é elevadíssimo. E é preocupante. E ainda mais preocupante porque as previsões de crescimento no ano 2021 também são revistas em baixa. Sinais preocupantes, tudo isto devido à pandemia. Pandemia e ao prolongamento da pandemia e principalmente há um confinamento muito prolongado, que teve estas grandes implicações económicas divergentes de país para país, como nós sabemos, mas que também têm um peso negativo aí, porque acentuam as diferenças interpaíses. A zona vermelha, digamos assim, está toda mais ou menos a sul, começando na França, uma situação complicada na Grécia e em Itália, como nós sabemos, e também o caso de Portugal, Espanha, enfim, são estes países, portaram-se um pouco melhor. Os países a norte, principalmente com valores também negativos, mas muito menos negativos, à volta de metade ou menos metade do que os restantes na Polónia, na Dinamarca e na Suécia, o que é significativo, não é? E ainda não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente em termos de pandemia e se é tudo não acontecerão novos surtos, se não haverá necessidade de novos períodos de confinamento. A história diz-nos desde que houve sempre uma segunda vaga. Sempre. É complicado nós prevermos em termos económicos, enfim, é muito complicado, mas veremos em outubro. Entretanto, também as previsões portuguesas para o segundo quadrimestre, que a Europa faz isto de 4 em 4 meses, maio a agosto, agora as previsões para Portugal não são famosas, digamos, com um colapso no sector do turismo, como nós sabemos, de praticamente 100%, de abril de 2020 comparativamente ao ano anterior, e com o índice de confiança dos consumidores a baixar drasticamente. Era de 105,7 em fevereiro e baixou para 63, recuperou ligeiramente em junho, mas nada que nos inspire grande confiança. Os próprios comissários ligados à área da economia, Gentiloni e o vice-presidente, disseram que este impacto económico é mais grave do que se previa e tem provocado grandes distorções, divergências interestados. Daí a necessidade cada vez maior de uma aprovação para a semana do chamado plano de recuperação. Há grande pressão para que isso aconteça já na próxima semana. Há grande pressão dos proponentes, digamos, dos primeiros proponentes da França e da Alemanha, não tão entusiasmadamente seguida pelos nossos amigos mais austeros. Mas a presença física da chanceler esta semana em Bruxelas, após 5 meses, é sintomática, embora esteja a presidir aos destinos da União Europeia em forma rotativa desde 1 de julho, foi uma representação do seu peso político da Alemanha, como a maior economia europeia, o peso político e económico. Ela quis marcar com um discurso muito emotivo no Parlamento Europeu, referindo-se ao hino e emocionando-se quase, exatamente para forçar uma negociação que tem que ser o mais breve possível, porque quanto mais adiarmos, a situação de alguns países deteriora-se e é insustentável. Não é? Ela falou em solidariedade e investimento. É curioso, diz que não
que solidariedade não é apenas um gesto humanitário. Exatamente, e completa, que também é a frase, mas também um investimento no futuro. Exatamente, porque quer dizer que não bastam palavras, é preciso agir mesmo, exato, e dinheiro. E que o plano é mais um investimento e não apenas uma subvenção aos países, porque a Grécia tem para este ano, 2020, previsto uma dívida pública em relação ao PIB de 200%. A Espanha não está também melhor. A Itália segue-se à Grécia com 159% do PIB. Nós também não estamos famosos, com 130 e tal em previsão. E isto é muito significativo e o quadro tem que ser aprovado. E o Next Generation EU também. Por isso, este encontro não foi só um encontro com o Parlamento e com alguns dos parlamentares, não estavam todos presentes. Foi uma mensagem direta. Foi uma mensagem e uma preparação e uma posição forte que tem que acontecer. Aliás, já se chama este encontro uma mini-cimeira, porque depois do Parlamento reuniu com os outros presidentes da Comissão, do próprio Parlamento e do Conselho, exatamente para forçar e intensificar as negociações que são necessárias para a semana. Mas que serão duras, então. Vamos estar atentos de hoje a 8 e da manhã a 8. Aliás, o nosso Primeiro-Ministro já confirma a presença também física. Os Estados mais austeros, digamos assim, que não são poucos, não é? Aqueles que nós sabemos, e a Finlândia também não está fora disso, insistem que o Fundo de Recuperação não pode ser só subsídios, ou grande parte de subsídios, e insistem que os países receptores têm que tomar medidas para que as suas economias sejam competitivas e para que as suas contas públicas sejam sustentáveis. Não é fácil, portanto, é uma posição que se antevê complicada, até pela votação de ontem do Eurogrupo, e até estes países austeros advogam uma situação que não é inédita, mas que nos últimos tempos é invulgar, que é o controle desses subsídios eventuais menores do que se prevê e dos empréstimos passasse da Comissão para o próprio Conselho, ou seja, um controle mais político do que tecnocrata ou eurocrático, como quisermos chamar. Isso seria uma situação inédita e traria problemas e com consequências imprevisíveis, exatamente. Há um país, um Estado membro da União Europeia que passou por eleições legislativas, foi no passado domingo, e a Croácia. Resultados, doutora Ana Rita Barros? Portanto, o partido vencedor foi a União Democrática Croata, atualmente no governo, mas não consegue formar governo, não tem a maioria no Parlamento e tem que se coligar, tem várias hipóteses, ou com o centro-esquerda Restart, ou com o partido liderado por um cantor ultranacionalista e populista, ou então pelos conservadores, portanto não tem assim grandes hipóteses. As características desta eleição são particulares porque foram antecipadas, estavam previstas para o final do ano, mas por uma questão de capitalização nas urnas, da forma como geriram a atual pandemia, resolveram antecipar e ganharam, porque os indicadores da Croácia, que depende do turismo como nós, não é? Todos estes países dependem do turismo, têm indicadores que se vão agravar agora até outubro, nós sabemos disso, e com as implicações também conhecemos, e o Governo quis antecipar nessa matéria. As eleições na Croácia ficaram marcadas por alguma controvérsia, nomeadamente com uma intervenção da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Através de vídeo, portanto, em nome do Partido Popular Europeu, de que faz parte, mas no fundo não é fácil de associar a figura pública e a institucional que é da sua situação pessoal. Aliás, não o disse que estava a intervir em termos pessoais, no vídeo disse-o posteriormente face às críticas, e estas situações são sempre melindrosas, mas a campanha também teve outras particularidades, como uma final de um torneio de ténis em que não usavam máscara, estavam todos juntos, e o próprio Primeiro-Ministro Andreia Plenković a cumprimentar o tenista vencedor com o braço, portanto, e com o ombro, enfim, tocando-lhe no ombro, assim, com umas conotações um pouco duvidosas, não é? Enfim, não foi uma campanha muito pacífica. Além disso, também a posição do
assumidas pelo partido vencedor relativamente ao aborto, mesmo em caso de violação, e também não foram muito bem aceitos. Específicas. Falamos da presidência do Eurogrupo. Já há um novo presidente para o Eurogrupo, deixa de ser Mário Centeno, não é? O português. A partir de domingo, portanto, o próximo presidente começa em funções segunda-feira e passa para um irlandês, Pascal Donohoe. Foi disputado esta eleição? Muito. A Espanha, ontem à tarde, dava como certa a eleição da ministra, a única senhora no Eurogrupo, Nádia Calvino. Era apoiada por Portugal, pela Alemanha, pela França. No entanto, as votações no Eurogrupo não são por dimensão dos países. É um voto por país. Portanto, Malta tem um voto exatamente igual ao da Alemanha. A votação é secreta, houve uma segunda ronda. Os eleitos precisam de ter pelo menos 10 dos 19 possíveis votos. Entre a primeira e a segunda ronda, os candidatos são informados dos votos que tiveram para, se quiserem desistir. O luxemburguês, que era o outro candidato, já não reunia a partida grande parte das intenções. No entanto, considera-se que os países mais austeros tiveram aqui alguma influência, porque o irlandês, ministro das Finanças, é considerado mais conservador. Conservadora, sim. Exatamente, e portanto considerava-se que a espanhola podia favorecer os países ibéricos. Aliás, 2 presidentes ibéricos seguidos também não seria muito normal. Além disso, a Espanha também lidera os negócios, a política externa europeia, já tinha uma posição de peso, também tem uma posição de peso no Banco Central Europeu. Estes cargos pesam muito e são divididos e negociados, não é? E acabou por ser o irlandês. Portanto, um nome a fixar, Pascal Donohoe, na presidência do Eurogrupo. 24 novas universidades europeias entram, digamos assim, naquilo que podemos chamar o Espaço Europeu de Educação. É uma lista divulgada pela Comissão Europeia? Sim, começou ano passado porque o Espaço Europeu foi criado em 2017 e foi implementado ano passado este apoio. É uma rede com apoio com um orçamento elevado, 287 milhões de euros. É significativo e a União Europeia procura um maior acesso ao ensino superior, alguma equidade, melhor qualidade de ensino, inclusão e atratividade do ensino superior. Financia estas universidades? Financia. E dentro destas, já o ano passado tinham sido escolhidas 17, e dentro destas 24 constam 3 portuguesas, Coimbra, o Instituto Politécnico do Porto e o Instituto Politécnico de Setúbal, porque este apoio é alargado das universidades aos estabelecimentos de ensino superior, ensino artístico, ensino da comunicação, teatro, portanto, também essas áreas. Isto porque, segundo os estudos europeus, em 2025, metade dos empregos, da oferta de empregos, vai exigir um nível elevado de qualificações. Portanto, é uma forma de preparar para o futuro. Doutora Ana Rita Barros, quase no final, alguns indicadores recentes fornecidos pelo Eurostat, quer deixá-los aqui? O primeiro sobre a Alemanha comparativamente à sua posição na União Europeia. Esperemos que em janeiro façamos o mesmo para Portugal e quiçá comparar com estes dados. A Alemanha, em termos geográficos, representa 8,5% do espaço europeu, com 18,6% da população, mas tem 24,7% do rendimento da União Europeia, ou seja, um quarto. Concentra muito. E o rendimento per capita é também superior à média europeia, fixando-se em 41.350 euros anuais, e a União Europeia tem uma média de 31.100 euros anuais. A Alemanha também tem, em termos europeus, a maior percentagem de cientistas no seu espaço. E isso quer dizer muita coisa. Cerca de 21,7%. É também o Estado europeu com maior produção industrial. É responsável por cerca de 1/3 da produção e do valor acrescentado da indústria europeia. É um peso pesado, não é? Sim. Uma outra estatística interessante, porque é diferente e é um top relativamente ao que tem sido habitualmente, é a taxa de poupança das famílias.
aumentou no primeiro trimestre de 2020. O confinamento teve esta consequência e aumentou 4 pontos relativamente ao último trimestre de 2019. No entanto, Claro. o investimento, claro, o investimento das famílias baixou muito. Sim. E baixou porque, principalmente, o investimento das famílias é nas casas, compra de nova Sim, casa sim. ou remodelação das habitações. habitações. De facto, isso não ocorreu no trimestre, mas o facto das poupanças, e há pessoas que até já ouvi pessoas particularmente dizerem consegui poupar muito. Mas claro, está aqui a prova, não é? Tudo fechado, não é? O comércio... Menos deslocações, menos transportes. deslocações, menos viagens e, naturalmente, que foi possível criar um fundo de poupança para aqueles que mantiveram os seus salários. Exatamente, né? Porque há outros que tiveram para outros recorrer tiveram que recorrer a ajudas. sim, não é? ajudas ou poupanças anteriores. Exato. Vamos terminar esta nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase... Do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, muito a ver com estas situações, e que diz: o crescimento por si só não é necessariamente virtuoso. As desigualdades de oportunidades, as iniquidades e as disparidades criam não apenas legítimas frustrações, como constituem também obstáculos no trajeto da prosperidade. Portanto, a dizer tudo, para a semana Sim. temos que estar muito atentos. Exatamente. E que o mais breve possível tem que surgir um plano de recuperação a bem da Europa. As palavras de Charles Michel seriam dirigidas justamente aos líderes europeus que vão estar reunidos. Foi num fórum na próxima económico, semana. foi num Sim. fórum económico com a presença de muitos jovens e pode-se subentender um apelo. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa. Obrigada. Muito Boa obrigada. tarde.